boa tarde, 1º de agosto, terça-feira, segundo dia da semana de trabalho, segundo dia de reflexão, mas de projeção também. Mas é o primeiro dia do mês de agosto, mês 8. Isso quer dizer que vão faltar apenas 4 meses para fecharmos 2023. O que é que andou a fazer este ano? Quando olhar para trás, qual vai ser o seu relatório? Será que produziu alguma coisa neste ano que está quase a fechar? Ou sentou-se na galhofa, na gargalhada, no gozo? O tempo que teve, será que foi bem usado? Atenção, ainda existe, mesmo que seja como último esforço, ainda existe uma oportunidade para que, ao cruzar o ano, possa fazer um relatório positivo da sua vida. Ouça, depois dos 30 anos de idade, ouça o que eu lhe vou dizer, fixe isso. Depois dos 30 anos de idade, meu amigo, tudo que não foi feito por si já está em risco. Não transfira para a velhice aquilo que deve fazer agora. A sua velhice deve servir apenas para colher os frutos, os resultados sem investimento. O grande problema é que há muita gente que passa o tempo da sua adolescência, da sua juventude, quando ainda tem fulgor, tem energia, tem toda a energia que pode usar para trabalhar, passa na conversa, deitar conversa fora, na cuscovilhice, na fofoquice, perde tempo. Olha, e há muita gente que vai para a discoteca e só volta no dia seguinte. E depois, quando a vida começar a lhe cobrar, todo mundo tem culpa. O avô tem culpa, o tio tem culpa, todo mundo tem culpa, você não tem. Não, você não tem. Você é o injustiçado, todo mundo está contra si. E isso não aconteceu na minha vida porque a minha avó fez aquilo. O meu tio foi culpado. O meu governo não fez. Meu amigo, não perca tempo, nem sequer perca o foco. O que é que você quer da sua vida? Qual é o projeto de vida que você tem? Já sentou para perguntar qual é o projeto de vida? Não, meu projeto de vida é ser diretor de uma empresa. Ah, sério? Você está a fazer o quê para ser diretor de uma empresa? O que é que você está a fazer? Sentado no bairro, só a falar, blá, 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 enquanto os outros estão a dar o litro. E depois os outros estão, não, tem padrinho na cozinha. Termino com isso. Há raparigas que nesta altura do dia estão mesmo a amarrar, a trabalhar no futuro, a estudar mesmo. E outras não, unhas de gel, pestanas, só mesmo na gandaia. E depois, quando a vida aperta lá mais adiante, acha que a outra que se esforçou tanto é kit dos papóides. Às vezes não é. Ralou mesmo, deu no duro. Vamos às notas da abertura e de referência do nosso e vosso Ecos e Factos para hoje. Em Malange, uma mulher é acusada de tirar a vida do seu filho recém-nascido, lançando-o para uma fossa cética. No Namibe, uma cidadã acusa o seu ex-parceiro de a contaminar com o vírus da HIV de forma dolosa. Aqui, os factos fazem eco. Pronto. Já lá vamos. Deixa-me só concluir este meu raciocínio. Mas para esta câmara. Sabe, quando você tem uma ideia, um sonho, e você partilha com as pessoas à sua volta, isso não vai dar certo. Esquece. Mas você acredita. Avança. Segue em frente. Esse então pensa que vai fazer o quê?
O sonhador mor. Olha o José do Egito, até se riem. Você insiste. Continua. Vai então na faculdade, vai já então. Ela está aí na faculdade, vai já então. Continua. Você vai chegar mesmo lá? Isso é difícil. Aqui nesse país, nessas condições. Deixa lá. Depois você alcança. Está a ver então? Esse trabalha com feitiço, esse costuma ir no Quimbanda. Gente maldosa. Não perca tempo com pessoas que não lhe acrescentam nada. Escolha bem os seus amigos. Risca da sua agenda pessoas que só sabem falar. Não ajudam. Não dão conselhos bons. Vamos ao gráfico com a ajuda do professor Júlio Quental, que vai se juntar já a nós para... Pode pôr aqui, por favor, Regi, o gráfico enquanto o professor se junta a nós. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos. E a sua abordagem logo na introdução é motivadora. Muito bem. Incentiva as pessoas nunca abandonarem os seus sonhos, o seu foco, em razão da opinião de terceiros. Da nossa vida, Mário, os damos nós. E é fundamental que se saiba que o sabor de atingir o objetivo antes designado, Mário, tem um sabor especial. Muito bem. E, portanto, a vida faz-se com os desafiadores, não é, Mário? É isso. Nós temos que colocar desafios. Exatamente. A vida é um eterno desafio, Mário. Muito bem. E é um prazer estar aqui, partilhar esse cenário consigo, Mário, e enviando para os nossos telespectadores informações úteis, Mário. Muito bem. Muito obrigado, professor. Temos aqui este nosso gráfico da sinistralidade rodoviária. Opa! É violento, Mário. Olha que nunca é demais realçar que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária partilha com a sociedade esta informação, certo? Em observância ao que está estipulado no artigo 28º da Lei número 6/20 de 24 de março, Mário. Portanto, isso resulta do imperativo legal e esta instituição, que é uma instituição de bem, Mário, partilha com a comunidade esta informação para nos levar à reflexão, Mário. Exatamente. Ora, comecemos com os acidentes, Mário. Temos 24 acidentes para o dia de ontem, segunda-feira, contra os 22 de domingo, Mário. Temos um acréscimo de 2, certo, Mário? Certo. Um acréscimo de 2, o que já começamos mal. Terça-feira, estamos a subir, Mário. Os 24 acidentes de ontem, certo, produziram 2 mortos. 2 mortos para o dia de ontem, segunda-feira, contra os 4 do dia anterior. Houve um decréscimo de 2. Todavia, Mário, preferíamos que fosse zerinho, porque fazem toda a diferença às famílias que perderam esses entes queridos, Mário. Esses 24 acidentes produziram 40 feridos, Mário. 4 dezenas, contra os 32 de domingo, Mário. E houve aqui um incremento de 8, Mário, de 8. Estamos a falar de 8. Dos 40 feridos, 25 são graves, Mário. Contra os 25 do dia anterior, temos aí um acumulado de 50 feridos graves em 2 dias. E já sabemos que os feridos graves preocupam-nos, porque em razão da gravidade das ofensas corporais ou de doenças pré-existentes, podem influir a óbito, Mário. E por último, temos os 15 feridos leves, não é, para o dia de ontem, contra os 7 de domingo e que neste caso também houve um incremento de 8. Portanto, do ponto de vista transversal, houve incrementos. A predominância foi para incrementos, excetuando-se aqui nos mortos, que houve uma inversão. Corretíssimo, Mário. E nos feridos graves, que houve ali uma paridade, certo? Meu Deus do céu. Ainda assim, os números são assustadores, Mário. Assustadores. Nós temos o registro de um acidente que foi brutal na cidade de Moçambique e que culminou com a perda de uma vida. Uma senhora que perdeu a vida em razão do acidente, que nós falamos disso ontem. Falamos, Mário, falamos. E agora, queremos, com a ajuda do professor, podemos fazer uma analogia de tudo que aconteceu, não é, professor? Corretíssimo. Então, lá em casa, presta atenção. O acidente de ontem, deixa-me fazer esta introdução, se não viu o programa. O acidente de ontem envolveu 2 viaturas. Temos a viatura que está ao serviço da Polícia Nacional, que ia responder a uma chamada e ia em alta velocidade.
de forma transversal, ia passar uma outra viatura, uma carrinha, e houve uma colisão. Da colisão ocorreu o despiste da viatura da polícia que ia... Houve então o despiste da viatura e foi contra uma senhora que estava sentada a vender legumes e frutas. A senhora Dona Zefa, 47 anos, foi colhida mortalmente. Agora, com a ajuda do professor Regi, põe aqui o gráfico, aquele desenho que nós preparamos. Vamos ter então aqui as explicações com o professor Júlio Quental para podermos perceber como é que isso se processa, por favor. Corretíssimo, Mário. Portanto, a abordagem desse tema resulta do acidente de ontem, que envolveu um veículo da polícia que, em razão da resposta a uma urgência, certo? Circulava a alta velocidade. Ora, é para dizer, Mário, que a circulação de veículos em urgência é regulada nos termos do artigo 64 do decreto número 5/08 de 29 de setembro, que aprova o Código de Estrada. Muito e o que bem. é que diz este articulado? Estabelece que os veículos em missão de urgência, e quais são? Podem ser os veículos da polícia, os veículos de bombeiros, as ambulâncias ou similares, no caso INEMA, ou ainda veículos particulares transportando doentes ou feridos, e a norma estabelece que estes veículos, quando em urgência, devem sinalizar a sua marcha com os sinais luminosos e com os sinais sonoros. A norma também estabelece isto no número 1 do artigo 64 do Código de Estrada, estabelece que estes veículos, sempre que a urgência assim o determine, podem não observar, repare, não é desrespeitar, podem não observar algumas regras de trânsito e podem não observar alguns sinais de trânsito, certo? Muito bem. Todavia, são obrigados a respeitar os sinais dos agentes reguladores de trânsito, certo? Muito bem, muito bem. O número 2 deste articulado, certo, também estabelece que, todavia, embora em urgência, os condutores desses veículos são obrigados a tomar um conjunto de precauções para que não coloquem em perigo os outros utentes da via. Aí percebe-se que a prioridade não é absoluta. A lei diz que podem deixar de observar algumas normas, mas, contudo, devem observar que a sua condução não crie o perigo para os outros utentes, nem embaraça o trânsito, certo? Certo. E a linha A do número 2 do artigo 64 estabelece que estes veículos, mesmo em urgência, em algumas circunstâncias, são obrigados a suspender a marcha. Quando? A linha A diz: quando encontrem a luz vermelha, correto, do semáforo, são obrigados a suspender a marcha, certo? Embora possam retomá-la sem esperar que a luz passe para verde, desde que percebam que as circunstâncias do local são favoráveis para iniciar a marcha sem haver o risco de colisão. Ou seja, há segurança, posso passar. Corretíssimo. Ele vem sinalizando a sua marcha, não é? Vem sinalizando, chega lá no semáforo com vermelho, imobiliza-se. Os veículos que estão no centro do cruzamento abandonam o cruzamento, os que não tiverem ainda entrado imobilizam-se e depois dele certificar de que pode avançar sem um risco de colisão, é aí que ele avança, certo? Muito bem. O mesmo ocorrendo quando ele encontrar o sinal de stop. Isto está tipificado na linha B do artigo 64 do Código de Estrada. Quer dizer que na luz vermelha do semáforo ou no stop, estes veículos, embora em urgência, são obrigados a suspender a marcha, embora possam retomá-la depois de aferir que não há perigo no local. Muito bem. Não sei se o condutor do veículo policial de ontem observou essa norma, mas deixamos aqui a nossa recomendação. Os condutores deste tipo de veículos devem perceber que a prioridade não é absoluta. É certo, têm sim prioridade, são veículos de classificação especial, todavia, por força da norma, são obrigados a respeitar determinadas normas. E aqui estão tipificadas nos termos do artigo 64 do Código de Estrada, Mário. Muito bem, muito obrigado. Espero que tenha aprendido alguma coisa lá em casa. Sobretudo se é condutor de uma destas viaturas que temos aqui no nosso gráfico, se é condutor de viaturas da polícia, que são sempre chamadas para respostas urgentes, bombeiros, INEMA ou ambulâncias do hospital. Não é, eu tenho prioridade, depois acontece o que nós vimos
não sabes. E repara aqui uma nota, Mário. Pronto, podia ter acontecido a qualquer um, mas o Mário disse-me que a senhora que foi colhida estava a vender mesmo no passeio, não é? É o tal risco que temos dito, Mário, é o tal risco. E quando há um aglomerado de pessoas a vender no passeio, pronto, morreu uma senhora. Imagine que houvesse, como é o caso de Luanda, 50 um aglomerado. Não, aqui no Camama. Corretíssimo. Imagina se uma situação igual acontecesse, ocorresse aqui próximo no Camama. Correto. Onde há aquele aglomerado de pessoas como parecem moscas a fazer negócio. Correto. Aí, Mário... Nós não falamos, aqui no programa, não falamos porque nos dá um vibe, temos uma luzinha no cérebro. Quando nós falamos destas coisas, é mesmo com o propósito de proteger a si, amigo telespectador. Acha que nós estamos contra as senhoras que vendem aglomerados aí no viaduto Camama? Não, não é nosso, não é isso. Veja o que aconteceu na Namíbia. A senhora estava sentada no passeio, o carro, bufa. Imagina no Camama. Mas deixa-me dizer, estamos à procura disso aqui mesmo. Estamos à procura disso. Estamos. Ah, não, o homem da televisão que falou, não. Estamos à procura disso. Porque nós não queremos tomar medidas antecipadas. Professor, muito obrigado. Vai regressar a qualquer altura. Teremos então as imagens do CISP e vai regressar para olharmos então para o trânsito. Disponha, Mário, disponha. Nós somos daquela fase ou daquela faixa etária que nasceu para servir. Muito Há bem. mais prazer em dar do que em receber. Muito bem. Portanto, meu amigo, disponha. Muito bem, muito obrigado. Professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária. Ah, por falar em segurança rodoviária. Quem conduz um automóvel precisa de uma estrada em condições. E eu passei muito recentemente, pelas ruas do distrito urbano do Nova Vida. Deixa-me confessar-lhe o seguinte, partiu-me o coração. Ver as estradas como estão, partiu-me o coração. Estamos numa época de cacimbo. Imagina na época chuvosa. Eu não vi, e desculpa-me se estiver a exagerar, não vi uma via dentro do Nova Vida que não tenha buracos. Não vi. Eu não vi. Toda ela até o fim sem buracos, não vi. O que é que está a passar com a Nova Vida? O Alcides Mecano traz-nos informações relativamente a isso, não é? Onde é que está o Alcides? Vamos a isso? Vamos então, ele que vai contar-nos o que é que viu. Eu acho que o Alcides saiu do Nova Vida com o estômago virado. Desconfio. Vamos ver. Roda, Regi. Projeto Nova Vida, uma zona residencial nobre, com problemas que foram se agravando ao longo do tempo. Os furtos a residências são alguns destes problemas. O edifício 106 da Rua 50, recentemente acometido por um incêndio, por exemplo, e como diz o velho ditado, o azar não vem só, todos os contadores foram agora furtados. 2 dias depois do incêndio, do assalto dos contadores da EPAL, a EPAL esteve ali, viu que fomos assaltados os contadores, o que é que a EPAL fez? Fechou a água do meu apartamento e do outro apartamento, foram assaltados os contadores e pura e simplesmente foi. Até hoje nós não temos respostas nem da ENDE nem da EPAL. Estamos às escuras, corremos o risco de ser assaltados mais uma vez, porque os amigos de alheio sabem que o prédio está às escuras e nós não temos respostas, nem mesmo da administração. De acordo com os moradores, a ação dos malfeitores é facilitada pela inoperância dos postos de iluminação pública. Nós devemos sempre associar com elementos transversais, como por exemplo a iluminação pública, a necessidade de semáforos, a necessidade da sinalização rodoviária. Para quem cá vive há largos anos, fica a nostalgia. Saudades também do tempo em que andar pelas estradas do projeto refinava-se ao conforto. Se ver a parte de baixo ser um jornalista, está super. Por causa dos buracos, entra, sai, não ajuda. Terminais, amortecedor, molas, já não se fala. Quase todo o tempo temos que trocar as molas, amortecedor. No entanto, a precariedade das vias de acesso no município do Quilamba Quiache é quase que tridimensional, ou seja, em todo o seu território. Vamos, por exemplo, para o projeto Nova Vida, em algumas, mas uma boa parte delas naturalmente precisa de intervenções. No entanto, tal como aqui no Golfo, realmente é preciso que haja então
intervenção a todo o terreno para que, de facto, as vias possam estar em condições. E falar sobre o assunto é às vezes motivo de delírio, ou seja, de tirar do estado normal qualquer automobilista. À medida em que é extremamente frustrante estar-se numa cidade com um tráfego difícil, não é? Então, vias de acessos, que sejam elas primárias, secundárias e terciárias, são de facto indicadores, são variáveis de uma qualidade de vida, não é? Quando falamos de cidades. Aqui é também conhecida como a Zona das Águas Negras. O nome surge devido ao impacto que as mesmas representam para as viaturas. Muitos têm as casas aqui bem próximo. No entanto, preferem contornar a via para chegar até as suas residências. Os moradores queixam-se da passividade da administração diante dos problemas. Os pontos de Nova Vida que têm água dos esgotos é falta de manutenção, é falta de limpeza, falta de uma intervenção rápida. Não conseguimos passar de nenhum pouco. Até ao momento que nós escorregamos mesmo e caímos na mesma popa água. Em resposta, a administração garante que trabalhos estão a ser feitos para minimizar a situação e que, para breve, esperam-se dias melhores, particularmente para o projeto Nova Vida. Naturalmente é um trabalho mais profundo no que toca à melhoria das redes técnicas a nível da urbanização. Está enquadrada no programa de intervenção do Luanda, no PIO, na carteira do governo da província. No entanto, vamos pedir a compreensão dos municípios, mas enquanto isso a administração tem este programa de manutenção para garantir alguma mobilidade. Bom, o Nova Vida, o Distrito Urbano do Nova Vida tem casas muito lindas. Eu gosto das casas, estão com um aspecto. Ele é impressionante. As casas, não há nada a comentar. Casas lindas, dentro do perímetro. Mas a beleza daquelas casas desaparece por causa das estradas. É irritante circular nas ruas do Nova Vida. É irritante, mas é irritante mesmo. Anda a 20 metros, de repente... Isso é cansativo. Ouvi agora, que a administração está a tratar dessa situação relacionada com a via, com as vias. Mas tem de ser agora. A época ainda não começou a chover. Por quando começar a chover a sério? Quando começar a chover a sério, não sei se vai ser fácil fazer. Agora, na parte de trás do Distrito Urbano de Nova Vida, nós temos a rotunda da Fubu. E à noite é um perigo circular por aquela rotunda, por causa dos amigos do alheio. A rotunda está às escuras e não vou dizer, mas já sabe quem são, aqueles os tocadores de piano. Aproveitam a escuridão, e depois, com a dificuldade de se fazer aquela rotação, praticam ações criminosas e fogem. Ninguém consegue localizá-los. Está nesta altura na rotunda da Fubu, Orlando Luiz. Orlando, bom final de tarde. O que é que os moradores dizem relativamente à escuridão naquela zona? É contigo, companheiro. Força! Viva Mário Santos, boa tarde para si também e continuação de um ótimo trabalho deste exercício que é de interesse público. É verdade, nós estamos aqui na Avenida Luther Rescov, aqui concretamente no Largo da Juventude, conhecida também como Rotunda da Fubu, que os ecos vêm exatamente dos moradores que dão conta da falta de iluminação pública e a equipa veio, na verdade, constatar esta veracidade da informação e constatamos de que aqui no Largo temos apenas 3 postes que vão iluminando somente a este perímetro da rotunda, portanto, por esta altura. Nós estamos aqui a olhar para estes pormenores, vimos as ruas, esta como por exemplo que estamos a mostrar, que vai até a Fubu, aí entre os bairros do Chimbicato
mostra claramente de que não há nenhum poste de iluminação pública e bem como também esta avenida Sérgio Rescova. Portanto, nós vamos manter uma conversa breve com o diretor provincial, diretor municipal, no caso da Energia e Água, do município de Talatona, que vai falar exatamente destas preocupações, a quem eu vou estender o meu muito boa tarde. Nelson Rita, boa tarde, está em direto para o Ecos de Factos, afinal de contas é uma preocupação que vem dos moradores. O que é que a administração está a fazer para solucionar esta preocupação? Boa tarde, portanto, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, nós temos acompanhado a dinâmica do Executivo no que tange ao projeto de iluminação pública. A nível da província, nós estamos a acompanhar o projeto da via estruturante, na qual portanto, a Avenida Ruta Rescova foi beneficiada. Neste momento já estamos na fase de execução, estamos a acompanhar através dos nossos parceiros a substituição de todos os postes que foram tombados através de acidentes, metendo uma nova coluna. E ainda na segunda-feira vamos acompanhar, vamos iniciar a reposição de todas as luminárias que estão todas danificadas. Quer dizer, portanto, aquelas que estão com as lâmpadas fundidas, vamos trocar as lâmpadas. Aquelas que merecem ser trocadas, os balastros, os monitores, também vamos trocá-los para poder, portanto, manter em pleno esta via toda eliminada. Este trabalho é por um curto, médio ou um trabalho que se vai fazer a longo prazo? Esse trabalho já está sendo efetuado. Como pode ver, portanto, as colunas os postes já estão montados. E, portanto, as luminárias segunda-feira já vão ser, portanto, reparadas. Portanto, isso falando concretamente das vias estruturantes. A nível local, a nível da administração, nós também temos projetos nos bairros, nos interiores dos bairros, que culmina com, portanto, a implementação de postos de lâmpadas de iluminação pública para poder realmente mitigar o problema de delinquência nas zonas na qual tem sido acentuada, portanto, a escuridão, principalmente nesta via. Como vê, esta via não tem nenhuma rede de iluminação de baixa tensão, mas temos um projeto local de poder, portanto, eliminar esta rede de forma a pôr mais luminárias para que a população possa se locomover de uma forma mais segura. Obrigado, Nelson Rita, diretor municipal da Energia e Água do município de Talatona, que responde exatamente à preocupação dos moradores desta zona que mostram-se agastados com a falta de iluminação pública que muitas das vezes tem causado transtornos por parte dos transeuntes que circulam por esta via e que algumas pessoas têm sofrido assaltos por parte dos meliantes, mas aqui a palavra de uma voz autorizada do município garante de que a administração está a fazer trabalho para que este problema esteja, digamos, já solucionado, tanto é que já há alguns postes de energia com a iluminação, como já podemos mostrar. Portanto, é de facto uma informação que a TPA, através do Ecos de Factos, vai continuar a acompanhar este processo e voltaremos aqui quando este trabalho estiver já na reta final para mostrarmos então de facto o trabalho que a administração está a efetuar. Mário Santos, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos nos próximos serviços de informação, caso se justifique. Os abraços é de Pedro Almeida, Orlando Luiz. Boa tarde. Um abraço, companheiro, bom regresso e ótima viagem. Que tudo bom aconteça durante o percurso de regresso à nossa unidade central, aqui no Centro de Produção da Televisão Pública em Camama. E nós estamos a emitir a partir
do estúdio Mariana Ribeiro, no centro de produção, no complexo de produção de vídeo, que tem o nome de um profissional da casa, Ernesto Bartolomeu. O estúdio também é conhecido pelo nome de 800. Bom, é importante que haja iluminação naquela zona por causa do crime. Agora, se está a ser feita a reposição de todo o sistema para que haja iluminação, e isso, porque é que eu vou falar disso? Porquê? Aconteceu na Fidel Castro. A ENDE repôs energia elétrica. As luzes acenderam. No dia seguinte, os amigos do alheio levaram os fios. Levaram para vender nas casas de comercialização de material ferroso. Como é que nós podemos resolver isso, sociedade? Não podemos estar a colocar dinheiro para resolver o problema da iluminação na via pública e as pessoas vão lá tirar. Como é que resolvemos isso? Como é que isso pode ser resolvido? Por isso é que a indignação às vezes quando vemos essas pessoas que vandalizam bens públicos. Bom, município de Mucari, na província de Malange, bairro Landa. É uma cidadã, pelo menos até prova em contrário, uma cidadã que ela deu à luz a uma criança recém-nascida do sexo masculino. Mas, primeiro, ela fez o parto sozinha. E depois, o que é que ela faz? Pega na criança, no recém-nascido, e atira o recém-nascido numa fossa cética. Sabe qual é o motivo? E já vamos a esta matéria. Sabe qual é o motivo desta senhora? Por amor de Deus. Ela não queria sofrer bullying no bairro dela, porque já tinha 4 filhos, cada filho com seu pai. Quer dizer, ela não controla o fogo que tem e a culpa é o bebê. Vamos a essa história que eu já regresso. Roda, Regi. 6 dias depois, os efetivos do SIC e do Corpo Nacional dos Bombeiros foram chamados para retirar e confirmar a morte de um recém-nascido do sexo masculino no bairro Landa, a 15 quilómetros da sede municipal do Mucari. Esta jovem mãe é apontada como a autora do crime. Alegou que o crime tirou a vida do seu próprio filho em função do bullying que poderia sofrer no bairro por intermédio das suas amigas, em função de já ter 4 filhos de relações diferentes, ou seja, cada filho com seu pai, e este seria o 5º também com outro pai. Então, por meios próprios, ela realizou o parto. Depois da realização do parto, que possivelmente correu bem, pôs fim à vida do próprio filho e sonegou o cadáver numa fossa cética que dista cerca de 10 metros da sua residência. Segundo a SOBA, a acusada tem outros 4 filhos e que atualmente vive com um parceiro. O marido também foi no trabalho. Está a procurar também os biscatos, vocês sabem as coisas dos biscatos que veio. Ele está a começar, finge, está ali vir lhe trazer dinheiro. Finge, está a vir lhe trazer dinheiro. A cidadã nessa altura encontra-se já detida nas celas do SIC Malange, que será presente ao Ministério Público para o primeiro interrogatório e atos subsequentes. Meu Deus do céu. Agora, vamos conversar com a Rosalina Domingos, que vem pelo INAC. Rosalina, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Mário. Estas mães de hoje em dia, né? Infelizmente, as mães de Meu hoje Deus. em dia. De facto, pronto. Nkanga Gomes, boa tarde, seja bem-vindo. Que vai fazer parelha com a Rosalina. Boa tarde, audiência. Hoje boa estão tarde. todos garbosos, com muito charme. A Rosalina vai daqui a pouco, por causa da bebê que fez 1 ano, né? Sim. Está de parabéns, já pequena. Muito obrigada. Agora, Rosalina, que mãe é essa que... Bom, fazer julgamentos toda a gente pode fazer. E às vezes até tentamos entrar na cabeça dela para
perceber. Eu não consigo. O simples facto dela sofrer bullying das amigas, haviam de gozar com ela, já tem 4 filhos, cada filho com o seu pai. O quinto seria o 5º filho com o seu pai, então ela acha que por causa disso desfaz da criança. Mas se percebemos a peça, ela até suportou os 9 meses de gestação. Exatamente. E possivelmente não sofreu de bullying neste período. Pronto, nós, enquanto Instituto Nacional da Criança, de facto temos estado muito preocupados com situações do género. Para fazer referência que não é o primeiro, Mário, nós temos recebido várias situações semelhantes e naquilo que é a competência do INAC enquanto instituição que advoga, temos promovido, também queremos perceber de facto o que é que vai na mente de uma mãe, não é? Que suporta os 9 meses de gestação e depois tem um comportamento semelhante a este. De facto, é difícil e temos agora trabalhado muito com outros parceiros, né, no âmbito da nossa parceria, na promoção de estudos. Fizemos recentemente que vela as práticas e crenças culturais no âmbito do abuso sexual que promovem a violência sexual contra a criança, mas estamos também preparados, estamos a trabalhar muito com outras instituições, estamos a engajar outros parceiros para poder perceber o que é que está na causa de fenómenos como estes, né? Porque tal como este que aconteceu na província de Malange, aí nesta semana nós recepcionamos mais 3, um na província do Sumbe, dos pais que asfixiaram o filho de 2 anos, na província da Huila, uma mãe de 19 anos que asfixiou o bebê recém-nascido de 1 mês, também por questões passionais. E pronto, são questões que de facto têm preocupado muito, porque velam, né, nós em termos de Estado, ratificamos a Convenção sobre os Direitos da Criança e um dos princípios é o princípio superior, um dos princípios, o princípio da vida, né, da sobrevivência. Então, o país, nós defendemos a vida. Muito e bem. Nestes casos, pronto, também sabemos que vimos na peça que outros parceiros já estão a trabalhar, a mãe está a contar com a justiça, está detida, e de facto nós apelamos que se faça a justiça. Né? Muito bem. E tem que ser motivo para outras pessoas, outras mães, outras pessoas que eventualmente têm esse tipo de intenções de agir, que de facto sejam desencorajadas a partir do que nós ou que as instituições vão fazer com esta mãe que cometeu um ato macabro deste nível. Professor Nkanga Gomes, sociedade doente? E estamos a falar de uma sociedade no interior, num lugar intrínseco, bairro Holanda, é pequeno, não é? A pessoa que conhece bem o bairro sabe que é pequeno, com esse tipo de comportamento. Eu disse há bocadinho a Rosalina, ela aguentou a gravidez, as pessoas viram a barriga, mas ela faz o parto sozinha e depois se descarta do recém-nascido como se fosse um pedaço de carne. Sim, Marinho, depois aqui fazer uma análise sociojurídica, que segundo o nosso Código Penal, nós estamos aqui perante o homicídio qualificado. É que o homicídio qualificado é em função da qualidade da vítima e dos meios que a mãe utilizou para que o recém-nascido é inofensivo, não é? E depois também recaiu no artigo 151, que é sobre o infanticídio, que é a mãe que mata um recém-nascido. Do ponto de vista social, estamos perante um comportamento antissocial, um comportamento reprovável e um desvio de conduta social, porque numa sociedade sem consciência, nenhuma mãe mata o filho, não é? Suportando 9 meses de gestação, tal como aqui a Rosalina acabou de fazer menção. Isto aqui releva-nos a questão comportamental de algumas mulheres que durante a sua faixa etária não têm prioridade na sua vida. Porque se ela também tem vários filhos com distintos homens, foi a opção da vida que ela escolheu. Não é? Ela tinha de saber que a vida é feita por prioridade, é feita por etapa. Ela até podia ter quantos homens ela bem quisesse, porque a vida é individual, mas vivendo em sociedade há normas sociais, há ética, há padrões, há princípios. Logo, ela acaba por pôr a vida dela em causa, acaba por destruir o seu próprio futuro, pela via do quê? Do desejo, pela via do quê? Daquilo que é o imediato, porque ela tem vários mecanismos de prevenção para que, de facto, ela não chegasse a ter o filho. Porque o coito não pressupõe ter filhos, não é? Ela podia escolher que tipo de vida ela poderia levar, mas não pressupõe ter filhos com vários homens. É óbvio que isso
um bullying, há um rótulo social, segundo Becker, e de facto ela deve ter esta consciência porque ela é a autora principal da sua própria vida, independentemente de qualquer variável que interfere na vida dela. Mas ela é o número um, é o primário da ação da sua vida. De facto, ela vai ter que arrecadar com as consequências e desencorajar a sociedade, e aqui as mulheres, de uma forma geral, que de facto a vida é feita por prioridades. Evitar esse tipo de conduta de promiscuidade sexual, do desejo, porque segundo os orientais dizem que os desejos não controlados têm consequências nefastas. Infelizmente ela acaba com a vida dela, acaba com o futuro dela e vai sofrer bullying social. E os filhos que ela tem vão ter traumas, porque vão perguntar-se como é que a nossa mãe tem filho com vários homens, nós somos 4 e cada um com seu pai. Isso é o normal numa sociedade. Vão entrar em contraste social entre a realidade primária da sua mãe e a realidade objetiva social que vai ver dos seus colegas na escola, de que a mãe do meu amigo tem filho com o mesmo homem, ou pelo menos 2 filhos com o mesmo homem, porque separou da relação. Tendo em conta o percurso que aconteceu, os demais é do mesmo pai, vai perceber que a vida em sociedade faz-se assim. Nkanga Gomes vai regressar daqui a pouco. Ainda temos um assunto bicudo para contar com a sua ajuda. Por isso, vamos fazer um ponto e vírgula com o Nkanga, porque ainda tem outro assunto bicudo para ver. Muito obrigado, estamos aqui para servir a sociedade. Muito bem. Não, é da casa, né? Muito bem. Eu quero pedir à Rosalina que, mas antes de irmos para o outro assunto, e depois vou pedir que vocês deixem aí o número do SOS Criança, faço-lhe uma pergunta para responder depois, Rosalina. Sim. Vocês têm feito, mas para responder depois, vocês têm feito campanhas para mobilizar, sensibilizar as mulheres a fazerem planeamento para depois? Porque isso que aconteceu com ela, ela já sabe que quem brinca com fogo queima-se. E andou a brincar com fogo, queimou-se. Como resultado, a culpa é do recém-nascido. Mas antes de irmos para o próximo assunto, eu quero pedir ao amigo telespectador, preste atenção, vamos ver o que eu preparei para si. Eu depois já lhe explico porquê. Roda, Regi. Vamos lá. Preste atenção lá em casa. Temos aí um... Bom. Sabe o que acontece com a comunidade? Que não é um problema, nós é que criamos esse problema. O albinismo. Há um músico de seu nome, Salif Keita, do Mali, neto do imperador Salif Keita do Mali. Ele, por ter nascido com albinismo, foi rejeitado pela sua sociedade que o rodeava. Não podia dar aulas, não podia ser griot, que são aqueles que anunciam, que cantam nos funerais, nos óbitos. Temos aí a imagem dele? Ponha a imagem dele. Ponha a imagem, um bocadinho, presta atenção lá em casa. Durante o seu processo de crescimento, ele venceu o bullying, hoje é uma referência internacional. Ele é líder do movimento, ele é proprietário de estruturas comerciais muito fortes. Por que é que estou a falar disso? Não é pelo facto dele nascer com este fenómeno do albinismo que ele é totalmente diferente dos outros. O albino não é diferente dos outros. Há um cidadão de seu nome, Albino Delgado Alexandre. Abandonou uma filha de 9 anos, a Jandira Dala. O senhor viveu com a mãe da Jandira 2 anos, 3 anos na verdade. Quando a bebê nasceu, pegou nas coisas e foi embora, porque nasceu uma criança albina. Agora ouça o recado da menina. A menina diz que não tem rancor do pai, perdoa o pai.
Vamos ouvir. Ponha a Jandira a falar. Roda. É uma história à volta de mitos culturais com repercussões para a vida de uma menor de apenas 9 anos de idade, de nome Jandira Dala. O pai abandonou a família e tudo porque do relacionamento que durou perto de 3 anos resultou no nascimento de uma filha, Albina. A discriminação por qual passa, além de a deixar sem a autoestima, provocou graves rupturas emocionais e hoje esconde-se para não ser vista por pessoas estranhas. Quando eu vejo a minha filha, me dói, porque o compromisso que nós temos com aquele senhor, depois de eu nascer, a criança abandonou. Ela até vivia mesmo aqui. Vivia aqui, mas depois abandonou. E levou as coisas dele, levou o televisor, a arca. Quem foi que disse que o albino é um monstro, não é um ser humano? Quem foi que disse isso? Que pai é esse que abandona um filho? Rosalina, vocês estão a acompanhar este caso, né? Estamos, sim. E eu fiz de propósito este comparativo entre o caso da Jandira e o caso do Salif Keita, porque o Salif Keita também foi abandonado foi rejeitado pela sua sociedade, mas hoje o Salif, quem é que ousa dizer que ele não é um grande cantor? Esta rapariga pode ser o que ela quiser, a sociedade não lhe pode negar isso. Vocês estão acompanhando, como é que está o caso dela? Constatamos de facto que a Jandira é uma menina muito inteligente, de 9 anos, e apercebemos o caso por intermédio de um vídeo que estava a circular nas redes sociais e por orientação superior de Sua Excelência Ministra do MASFAM, fomos orientados a acompanhar. Na verdade, o vídeo, a Jandira solicitava apoio na aquisição de óculos e outros meios. E, entretanto, quando o INAC chegou até a família, deparamos-nos que, para além das solicitações que ela fazia no vídeo, tinha outras que possivelmente poderiam ser mais importantes, que é o registro de nascimento. Por ela ser abandonada pelo pai aos 3 anos, impossibilitou que ele fizesse, que registrasse, reconhecesse como filha. Entretanto... Nem registrou? Nem registrou, mas hoje a Jandira já, inclusive, tem o bilhete de identidade, registrou, fizemos-lo por um direito a um nome, a uma nacionalidade. Entretanto, o INAC ainda está a trabalhar no sentido de responsabilizar o pai, porque a Jandira não pediu para nascer. Então, como responsável, ele tem que assumir a responsabilidade do crescimento da menina. Ela também, tal como o cantor que fizemos referência, sofre bullying na comunidade, disse que também na escola. Entretanto, nós estamos agora a trabalhar, é um trabalho conjunto com a administração distrital do Zango, que juntou-se aos passos que o INAC já deu e conseguiu-se a aquisição dos óculos. A Jandira tinha dificuldade, por exemplo, estuda a 3ª classe, não foi publicada a sua pauta, porque estuda numa escola privada e por não ter pago as propinas, ficou vedada a publicação do resultado, mas a administração do Zango também está a ver essa situação, vai ganhar uma bolsa. E muitas outras pessoas também singulares estão prontos, sensibilizados com a situação da Jandira. Mas fazer referência que é um assunto que o INAC está a acompanhar, em parceria com o apoio total do Hospital Georgina Machel. A Jandira fez a consulta de dermatologia, porque ela tem algumas infecções que é próprio da pessoa albina, né? Tem a pele muito frágil por falta da melanina, então tem tendência a ter feridas na pele, e ela diz que quando agrava-se, inclusive as pessoas fogem, afastam-se dela. Entretanto, está a salvaguardar agora a consulta de dermatologia, já fez a consulta de optometria, posteriormente oftalmologia, e já tem os óculos adquiridos, como nós dissemos. Hoje a Jandira é uma cidadã nacional, fez-se o registro e em simultâneo a aquisição do BI, então é um processo que nós estamos a acompanhar e temos noção que já fizemos referência a outras instituições e pessoas singulares também comoveram-se à causa da Jandira, mas é uma menina muito inteligente, muito sensível e amorosa. Então, pronto, nós apelamos e estamos a trabalhar, Mário, no sentido de assim que possível, e nós vamos reportar isso ao Ecos e Factos, essa informação, que o pai vai ter que aparecer, tem que assumir, porque é uma responsabilidade dela enquanto progenitor. Muito bem. E o INAC está a cuidar desse assunto, sim. Muito bem, não vou retê-la mais tempo, tem de ir à festa da menina, né? Um ano, tá de parabéns. Como é que ela se chama? Davi Batista Nanga. Davi? Sim, Davi. É um rapaz? Davi. É um rapaz, sim. Muito bem.
Senhor, numa frase, então, a pergunta que eu fiz em relação à campanha, por causa daquela mãe de Mucari, a campanha para que reduzamos o número de mulheres grávidas sem condições. E há muito bebê nascer assim, estamos a reproduzir como coelhos e isso não é bom. Sim, na verdade o trabalho do INAC é mesmo de apelar, advogar, sensibilizar, prevenir que o ato de violência não aconteça. E a nossa ação se circunscreve-se fundamentalmente em ações de sensibilização, mobilização. E como nós pertencemos ao Ministério da Família e Promoção da Mulher, uma das tarefas deste Ministério é mesmo trabalhar com a família, com a mulher. Porque este caso, Mário, vem aí a mãe que carregou os 9 meses de gestação, fez isso, mas está por detrás também o pai. E a pessoa quem a engravidou tem também uma responsabilidade. Então, o ato foi cometido pela mãe e nós condenamos automaticamente. É um ato macabro. Nós não permitimos isso, até porque nós defendemos a vida. Entretanto, o trabalho que o Ministério tem feito, o apelo, é na família, no sentido de hoje trabalhamos muito e vamos apelando o resgate aos valores morais e cívicos, a coesão no seio familiar. Então, são ações que nós fizemos no sentido mesmo de resgatar os valores e fundamentalmente o valor vida. Hoje nós reconhecemos a nível da sociedade que banaliza-se a vida. Hoje a gente vê um ser humano e não temos aquele carinho, o amor. Achamos que a vida é alguma coisa simples, mas não. Estamos a trabalhar a nível do Ministério com campanhas de sensibilização, atividades, jangos de valores, promoções de várias ações que fundamentalmente sensibilizam a mulher. Hoje nós sabemos que a mulher, temos dito, a mulher é o núcleo também. Educar uma mulher, estamos a educar uma sociedade. Entretanto, o nosso apelo não vai só direcionado à mulher, mas é à família no geral, pai, mãe, filhos. Porque se nós fortalecermos a família, teremos uma sociedade coesa. Se nós tivermos uma família, uma sociedade que não faz bullying a uma mulher que tenha 4, 5 filhos e cada um com seu pai, uma família que acolhe, então nós vamos ter famílias também estruturadas, vamos ter uma sociedade muito coesa. Bem. Muito obrigado, Rosalina, e vamos aguardar pelo desfecho feliz do caso da pequena Janeira. Ok, muito obrigada. Bem. Olha, ponha aí outra vez o número de denúncia, SOS, exatamente, aí está o número. Senhor que conhece o pai da Jandira, o senhor Albino Delgado Alexandre, é o nome dele, Albino Delgado Alexandre. Ele está a ouvir, está a fingir que não está a ouvir, ele está a ouvir. O senhor vai ser localizado porque a sua família vai ser encontrada e o senhor vai ter de assumir responsabilidades. Aquela criança não pode ser atirada assim. E por último, você que está a ver o programa, se vir uma criança ser abusada por um adulto, a ser espancada por um adulto, a ser abusada sexualmente, um adulto que gosta de mexer nas crianças, ngombire, em vez de se envolver com mulheres da sua faixa etária, procura crianças, meninas, bebés, pega no telefone e diz, olha, aqui o meu vizinho gosta de se meter com crianças, vamos pôr esses ngombires atrás das grades. Ngombires, não são todos. Vamos dar um bom chicote aos ngombires, vai! 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 Os ngombires têm de ser colocados atrás das grades. Ora bem, nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos contar a história de uma cidadã no Namibe, não é? Que diz que foi contaminada com vírus HIV pelo ex-parceiro de propósito. Vamos contar essa história depois do intervalo. Volte conosco, é um até já. O Palácio de Ferro apresenta a 8ª edição de Trova com Du Canhoto e convidados. Dia 4 de agosto, às 19 horas, é sexta-feira de Trova e o músico convidado é Dino Ferraz, com a poética da sua versatilidade musical. Junte-se a nós
ajuda a preservar e a promover a arte de musicalização da poesia. Reserve já o seu ingresso pelo número 930 74 92 34. Parceiros: Ministério da Cultura e Turismo, Endiama, TPA, LAC e Coquetel Atuala. Mais cultura, melhor cidadania. Em 2023, a ZAP Novelas celebra 13 anos, mas o presente é para si. 13 clientes ZAP vão ser sorteados para irem numa viagem de sonho à Turquia com tudo pago. Para ser um dos vencedores, mantenha o seu pacote ZAP sempre ativo, de 18 de maio a 10 de agosto. Viva a magia da Turquia com a ZAP Novelas. ZAP Novelas, a Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. ZAP, a minha TV. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas. Omwenyo au banga mujimbonge. Omwenyo ulingiwa vwa lupale. Mono baulingila muzimbonge. Ezingu ivangamenanga muna zimbonge. Mono kakuulingila mumbonge jike. A vida faz-se nos municípios. Vem aí a 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola. De 10 a 13 de agosto, das 9 às 18 horas, no estádio da Nossa Senhora do Monte, cidade de Lubango, província da Huila. 18 províncias, 164 municípios juntos, respeitando as nossas culturas e raízes, por uma Angola mais unida. FMCA 2023. Para mais informações, geral@eventosarena.co.ao ou 924 901 280. Iniciativa Governo de Angola. Organização Ministério da Administração do Território e Eventos Arena. Agradecemos a quem vibra com as conquistas e a quem deu tudo pelo orgulho dos nossos. Topandula. Agradecemos a quem nos inspira, nos faz sentir as raízes de Angola e